Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre o capítulo 4 do centro à superfície. Porém hoje nós falaremos um pouquinho sobre o solo, né? Que nós já tratamos um pouquinho na aula anterior, quando falamos da rocha, do processo de formação das rochas. Vamos lá? Bom, inicialmente a gente precisa lembrar que o solo, né, ele junto com as rochas, forma a parte mais superficial, a parte mais fina da crosta terrestre. E aí, na aula anterior, nós falamos lá, as rochas são originadas do processo de formação das rochas magmáticas, que essas rochas magmáticas, elas vão dar origem a outros tipos de rocha, e com o passar do tempo, essas rochas, elas vão passar a compor os solos, né? Do nosso lado esquerdo do vídeo, a gente está observando aí essa parte superficial do solo em formação. Então, inicialmente, nós temos uma rocha, que a gente chama de rocha matriz. Essa rocha matriz, ela vai começar a sofrer alteração com o passar do tempo. E aí, a gente já observa que começa a surgir alguns seres vivos em cima dessas rochas. Isso vai formar uma camada de solo bem superficial, fina, né? Que a gente chama esse solo de solo jovem. Por quê? Porque se eu cavar esse solo, eu vou encontrar uma rocha. A rocha matriz, ela ainda tá ali, né? Então, assim, a gente vai medir a idade do solo, né? Tecnicamente, nós vamos saber se esse solo ele é jovem ou não, de acordo com a profundidade que ele tem, né? Quanto mais velho for, mais maduro for esse solo, maior a camada dele. E essa camada necessariamente ela não é sempre da mesma coloração, tem as mesmas características. Cada solo vai ter uma característica diferente. Mas o solo em si, ele tem lá uma camada rica em humus, matéria orgânica, né? E pode ter argila, areia e etc. A gente vai trabalhar cada um dos componentes do solo. Bom, o que eu queria que vocês observassem, que da esquerda para a direita, a gente observa o seguinte: na direita nós temos um solo bem maduro, e esse solo maduro, ele já tem vegetação de grande porte, de pequeno porte, né? Ele é um pouco mais profundo, a gente quase não enxerga a rocha matriz que estava inicialmente lá na primeira imagem, né? E existem várias outras camadas que surgiram nesse solo, certo? Bom, e quais são os componentes que vão estar presentes nesse solo? O solo ele vai ser composto, né, de matéria orgânica. Que seria matéria orgânica? Quando nós estávamos estudando a cadeia alimentar, a gente falou um pouquinho, né, que os seres vivos, quando eles morrem, eles vão ser decompostos pelas bactérias e fungos. Então, matéria orgânica é toda aquela matéria ou tudo aquilo que faz parte de um organismo, né? O organismo que morreu e sofreu decomposição, uma folha que caiu no chão, ela vai ser decomposta. Essas partículas, elas vão virar matéria orgânica para o solo. O solo tem matéria orgânica, né? E a matéria inorgânica. Dentro dessa matéria inorgânica, a gente considera aquilo que não faz parte de organismo. Matéria orgânica vem de organismo, matéria inorgânica não vem de organismo. Exemplo, água, né? Que é algo líquido, né? E sólidos também. Nós temos lá resíduos minerais que estão presentes ali, que a gente já viu que vem das rochas. Além disso, o solo tem que ter ar, ele tem gases. Desses gases, a gente vai citar, lembra do nitrogênio da aula anterior? Lá quando a gente estava falando de atmosfera, a professora falou para vocês assim: o nitrogênio ele é importante para a planta crescer. O nitrogênio é importante para essa planta crescer. E ele vai fazer com que essa planta cresça, ele é primordial e ele está no ar. Ele é um gás. Ele vai ser assimilado pelas bactérias que vão estar nas raízes das plantas. Além do nitrogênio, existe oxigênio. A planta também respira pela raiz. Eu preciso lembrar disso também, né? Então, os gases também são importantes. Se a planta não faz respiração, eu mato a planta. Vou dar um exemplo. Lá na sua casa,
Alguém pede para você regar uma planta e você pensa assim, ah, vou jogar água suficiente para a semana inteira. E aí você joga tanta água que a planta transborda a água e ela morre asfixiada. Você percebe que ela murcha e morre. Por que isso acontece? Porque ela vai respirar pela raiz. Então o ar no solo é extremamente importante. E isso acontece quando tem água encharcando o solo e acontece também quando a gente tem lá, por exemplo, um solo que está muito compacto, sem ar, né? Essa planta ela não tem como respirar, ela morre também, né? Outra questão importante dentro do solo, nós temos também alguns seres vivos que vão estar ali, né? Um exemplo deles é a minhoca. Não só a minhoca, a gente tem outros besouros, né? As próprias formigas que vão estar ali dentro do solo, fazendo as casas delas, né? Que vão estar nesse processo. E existem outros seres, tá? Nós vamos também falar sobre eles mais à frente. Bom, o solo, como a gente viu lá naquela primeira imagem, ele é formado por horizontes, ou seja, camadas. Então, lógico que a gente não vai fazer isso, mas se eu cavasse, eu poderia enxergar que dependendo da profundidade eu tenho coloração diferente, pode haver isso. Na parte superior é mais comum que o solo seja mais escuro, isso por quê? Né? Nesse horizonte, que a gente chama de horizonte O, eu tenho restos de plantas e animais que estão na superfície. Folhas que caíram, lembra da situação do rio que eu comentei, do Rio Negro, que tem muita matéria orgânica em decomposição? Esse sedimento dessa decomposição que caiu lá faz ele escurecer, né? Aqui a gente tem matéria orgânica que foi em decomposição, folha, galho, até mesmo animais que vão ser decompostos, que vão fazer parte dessa matéria orgânica tá aí. Mas principalmente, maior quantidade, a gente tem as folhas e os restos de plantas, né? Às vezes sementes que caem, também frutos e etc. Já abaixo dele, né, a gente tem o horizonte A, que é um horizonte já formado por minerais, mas ele ainda é mais escuro do que os demais embaixo, porque ele ainda tem maior quantidade de matéria orgânica. No horizonte B, nós temos lá partes mais desagregadas do solo, ou seja, eles são mais separados, né, do que lá na parte superior, né, que são mais juntos, isso por conta da própria matéria orgânica que está ali presente no solo, né? Ele é mais úmido também, a matéria orgânica lá no horizonte O ajuda a reter a umidade. A folha em decomposição, a própria planta que está ali em cima vai fazer com que esse horizonte seja um pouco mais úmido do que um lugar que não tem essa matéria orgânica, né? Já no horizonte C, nós vamos ter partes mais desagregadas, algumas rochas maiores, né? Essas rochas vão estar no processo de transformação do solo, ou seja, elas eram rochas matriz e vão se transformando e vão formando o solo. E por último, no horizonte R, a gente encontra a rocha mãe, que foi aquela primeira rocha que deu origem ao nosso solo, que sofreu fragmentação, todo esse processo de decomposição, né? E começou a formar o solo. Bom, quanto mais profundo eu for, mais fácil encontrar rochas maiores. Quanto mais superficial eu estiver, mais comum que eu encontre o solo mais rico em nutrientes, né? Então, essa parte superior é muito rica em nutrientes. Uma curiosidade, todo mundo pensa em floresta amazônica e fala, nossa, floresta amazônica o solo dela é muito fértil. Não é. O solo da floresta amazônica, né, nesse horizonte que a gente vai pensar no O e no A aí, ele é um solo que é cheio de areia, mas o que mantém ele, as plantas vivas, é justamente essa matéria orgânica que está presente nessas duas partes, né, nesse horizonte O e no horizonte A. Essa matéria orgânica que vai cair, vai estar em decomposição, vai auxiliar para que essas plantas permaneçam vivas,
nesse local, né? Bom, o solo, ele tem alguns componentes, né? Um desses componentes é a areia. Ela vai se originar principalmente da alteração de algumas rochas que contêm quartzo. O quartzo, ele é um mineral, um tipo de rocha, né, que eu tenho cores lá, rosa, branca, transparente. Esse quartzo que a gente chama, muitas pessoas chamam de cristal, né? E esse quartzo, ele decompõe, vai formar aqueles grãos de areia, né? Essa areia, ela tem os grãos mais separados, né? Os espaços vão ficar vazios entre elas, ou seja, ela vai ter poros. Então, se você manter, igual eu falei, na floresta amazônica, você mantém uma planta lá, se ela não tem constante chuva, ou não tem constante irrigação, essa água ela vai sair facilmente desse solo, porque tem muito poro. E aí a planta vai ficar seca, né? Há uma tendência essa planta secar mais rápido, certo? Então, esse solo, ele facilita muito a circulação de água. Ou seja, a água vai, se jogar no vasinho, a água cai e escoa rápido. Só que em contrapartida, ele é um solo que não segura essa água, tá? E a gente vai falar isso mais à frente. Outro tipo de componente é a argila, que a gente popularmente conhece como barro, né? A argila em si, ela vai se originar de grãos de um outro tipo de mineral chamado de feldspato, né? Dele e de outros minerais. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que a argila, ela tem grãos muito menores que os grãos de areia, né? Mais à frente a gente vai falar sobre o tamanho. E por ser menor, esse espaço entre esses grãos é muito menor. Então, quando você joga água na argila, a tendência dela é empoçar. Por quê? A água tem dificuldade de passar nos espaços entre esses grãos, né? Então, a argila, ela vai reter mais água, né? Ela retém, ela tem uma tendência a ficar muito mais úmida, mas, em contrapartida, ela pode matar a planta afogada, por exemplo. Enquanto a areia mata a planta seca, se não tiver muita água, a argila pode dificultar a circulação do ar, porque vai estar cheia de água nos poros, né? E vai dificultar esse processo de circulação do ar de respiração da planta, ok? Bom, os tipos de solo. Nós temos 3 tipos principais de solo. Nós falamos lá que o solo ele é composto por areia, argila, e existe o humo, né? Ou humus, que é aquela matéria orgânica que vai estar em decomposição no solo. Principalmente, né, quem ajuda nesse processo de formação do humus são as minhocas. Minhocas vão comer, a professora minhoca come terra, ela vai comer a terra, consumir esses nutrientes que estão no solo ali em partículas maiores, né, vai ajudar eles a serem incorporados no solo, nessa matéria orgânica que está em decomposição. E aí, esse humus, ele vai ser muito importante porque ele vai nutrir esse solo. Então, vamos dizer assim, as fezes da minhoca ajudam no processo de nutrição do solo, né? E a quantidade desse humus, ou a quantidade dessa argila, ou a quantidade dessa areia, vai dar a condição desse solo. Se ele vai ser arenoso, ele vai ter aproximadamente 70% de areia, ou mais, né? Vou dizendo 70%, mas pode ser mais. Ou seja, ele vai ser um solo muito poroso, como o solo que eu falei da floresta amazônica, tá? Ele vai deixar a água passar facilmente, ele é muito permeável. Depois a gente vai falar sobre as características do solo, tá? Bom, já o solo argiloso, no solo arenoso a água passa facilmente, beleza, o solo vai ficar seco, beleza, a água passa fácil, tem circulação de ar fácil. Mas o argiloso ele tem aproximadamente 30% de argila, já é o suficiente para ele ser pouco permeável. É um solo muito comum da gente observar quando mostra a situação de seca do Nordeste, aqueles açudes, né, que são presas que o homem faz para armazenar água, o fundo de represas, etc., né? Essa argila, quando ela tá seca, como os poros são muito pequenininhos, ela quebra.
E isso faz com que promova essas rachaduras que vocês estão enxergando aqui do lado, né? Então isso aí é um barro seco, vamos dizer assim. E a coloração dela é um pouco mais avermelhada, né? Então nós temos lá diferentes tipos de nutrientes, mas a coloração dela é um pouco mais escura que a da areia. A areia tem uma coloração mais clara, justamente por conta da composição do solo, o solo arenoso no caso, né? E o solo mífero? O solo mífero é o contrário dos outros dois. A coloração dele é extremamente escura. Só que como ele tem proporções diferentes, né? E ele tem aproximadamente 10% de humus, que é essa matéria orgânica em decomposição, esse solo mífero ele vai ser muito bom para o plantio, porque ele tem areia, ele pode ter também pouca parte de argila, mas ele vai ser muito nutritivo. Ou seja, ele vai facilitar a permeabilidade, a passagem da água, ele vai fazer com que essa água seja retida em partes, facilita a passagem do ar e tem nutriente para a planta. Então, dentre os 3 tipos de solo, o mais adequado para plantar seria o umífero, que é o solo rico em nutrientes, ok? Bom, e os tamanhos do grão? Eu coloquei um desenho aí para vocês, aqui do lado. Opa, não tá aparecendo. E a gente vai enxergar lá um pedregulho, que seria um cascalho, né, uma rocha maior. Ela tem lá aproximadamente 2 milímetros. Aí, se a gente for medir, né, a areia, ela chega lá a 1 milímetro e pouco, mais ou menos. E aí, se a gente for enxergar o silt, que é um outro tipo de componente, né, ele tá entre a areia e os grãos da areia e entre os grãos da argila, o silt já é um pinguinho, olha lá. Você consegue enxergar aí o silt, ele é um ponto no meio dessa régua. E a argila nem aparece. Então, se nós formos observar o tamanho dos grãos, a gente percebe que se tivesse um vaso só com pedregulho, a água passaria facilmente, porque o espaço seria maior. E quando tem um vaso cheio de argila, a água quase não passa. Por quê? Como ela é muito pequenininha, ela preenche quase todos os espaços. Uma situação, se você pegar um pote, encher esse pote com bolas de tênis, e esse mesmo pote com farinha, em qual ele vai ficar mais preenchido? Na farinha. Então é como se a gente estivesse comparando, a nossa argila seria a nossa farinha e a nossa bola de tênis seria o nosso pedregulho. Beleza? Bom, nós estamos finalizando a nossa aula. Na aula de hoje, a tarefa de vocês é o ícone da página 81. Para desenvolver essas atividades, eu quero que vocês desenvolvam elas no caderno. Lembrar de colocar o título da atividade e a data. A organização é extremamente importante. Capriche, tá? Nessa atividade, eu gostaria que vocês copiassem a pergunta e inserissem a resposta de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!